Nesse vídeo eu vou trazer para vocês como baixar e instalar na sua máquina tudo o que você precisa para começar a aprender a linguagem de programação Java. Isso inclui baixar o kit de desenvolvimento Java, o ambiente integrado de desenvolvimento Eclipse e a ferramenta de gestão de código Maven. Então vem comigo! Só antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Antes de começar, eu queria passar para vocês exatamente o porquê que é interessante você aprender a programar em Java. Se isso aqui não for de seu interesse, se você estiver interessado só na instalação, você pode pular o vídeo aí para o tempo marcado, onde começa a instalação dos programas. Em primeiro lugar, segundo dados levantados pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, Java hoje é uma das 3 linguagens de programação mais utilizadas no mundo, ficando atrás apenas de JavaScript e Python. Isso significa que tem material disponível para você estudar e aprender rápido. Tem uma comunidade muito ativa e, num ciclo virtuoso, isso resulta aqui no item 2 da nossa lista. Java é aplicado no desenvolvimento de aplicativos dos mais diversos setores da economia. Setor financeiro, seguro, saúde, mercados que pagam bem. A consequência é que a linguagem tem uma empregabilidade alta. Salários iniciais na faixa de R$ 3.500 a R$ 5.000. Na empresa que eu trabalho, um desenvolvedor júnior Java hoje entra ganhando R$ 5.800. Isso sem falar em VA, plano de saúde, prêmio anual, entre outras vantagens. Agora, antes de tudo, eu queria explicar para vocês o que um programador faz, o que é uma linguagem de programação. O programador é quem escreve o que a gente chama de código-fonte, que no caso do Java fica gravado em um arquivo de extensão .java. A escrita desse código é o que a gente chama de linguagem de alto nível, que geralmente é uma combinação de palavras em inglês legível para os seres humanos. Esse código-fonte tem que ser compilado, ou seja, traduzido para uma linguagem que a máquina entenda. Essa linguagem que a gente chama de baixo nível para a máquina nada mais é do que uma sequência de zeros e uns, que, quando interpretado pela máquina, permite com que ela execute diferentes tarefas a partir da sequência de zeros e uns. Isso que a gente quer dizer é, por exemplo, deletar um arquivo, preencher uma planilha de Excel, criar uma camada de aplicação que envia uma mensagem para a camada de transporte. Isso aqui é tipicamente o que a gente entende como comunicação web, entre outras tarefas interessantes. Agora, o processo de compilação ele tem um grande problema. Quando o código é traduzido da linguagem de alto nível para a linguagem de baixo nível, esse processo de compilação depende do sistema operacional e da arquitetura que opera o hardware. Isso significa que um código compilado para Mac é diferente de um código compilado para Windows. Um código compilado para Windows 32 bits é diferente de um código compilado para Windows 64 bits. Essa falta de portabilidade de linguagens puramente compiladas, que é o caso do C++, por exemplo, acaba sendo um fator limitador delas para uso em larga escala. E uma das grandes vantagens competitivas do Java nesse sentido foi introduzir uma etapa intermediária nesse processo. O código-fonte é traduzido para uma linguagem intermediária chamada bytecode na etapa de compilação e esse bytecode roda em uma máquina virtual instalada no computador, que é o que a gente chama de JVM, Java Virtual Machine. A sacada é que o bytecode é portátil e a JVM é que é adaptada para diferentes sistemas operacionais e arquiteturas. Assim, você consegue rodar o mesmo código Java em diferentes computadores, desde que eles tenham a JVM apropriada instalada nele. Entender tudo isso é importante para entender o primeiro item que a gente vai baixar aí na máquina de vocês, a JDK. Java Development Kit, ferramentas do desenvolvedor Java. O JDK vem com um compilador que é capaz de traduzir código Java de alto nível para o bytecode. Além disso, a JDK inclui dentro dele a JRE, Java Runtime Environment, que além de uma série de bibliotecas e toolkits Java que auxiliam o desenvolvedor, também tem dentro dele a JVM, a Java Virtual Machine, que é o módulo capaz de executar o bytecode para que o seu computador faça tarefas a partir do código.
Eu recomendo que você siga exatamente os passos que eu vou fazer aqui, porque assim os seus arquivos relacionados ao Java vão ficar bem separados no seu computador e sempre que você precisar achar eles, você vai saber onde está. Abre aí o seu navegador favorito, no meu caso eu vou abrir o Google Chrome, entra na barra de busca do Google e digita Java JDK Download. Aí o primeiro site que deve aparecer deve ser Java Downloads da Oracle. Se não for, você procura. Assim que você achar, você clica nele e nessa página aqui desce lá embaixo. Aqui você vê que tem os arquivos para Linux, Mac, Windows, no caso eu estou numa máquina Windows, e a gente vai instalar utilizando o installer, que é o arquivo X. Vou pegar para minha arquitetura de 64 bits, ele começou a baixar aqui, eu vou cortar o vídeo para a gente pegar o fim do download. Você pode ver que agora eu estou com o instalador baixado aqui na minha área de trabalho, mas não vamos executar ele ainda não. Ao invés disso, vamos criar um ambiente organizado para a gente deixar as nossas versões da JDK. Eu recomendo isso porque caso você não faça isso, o instalador vai instalar a JDK lá na pasta arquivos de programa Java JDK19. Só que, às vezes, caso você precise baixar outra versão da JDK futuramente, nada garante que o novo instalador vai baixar nesse mesmo destino, nessa mesma pasta, em uma nova pasta JDK com outra versão. Isso pode deixar as suas versões da JDK um pouco espalhadas e bagunçadas no seu computador. Por isso que eu recomendo você escolher um lugar da sua preferência. No meu caso aqui, eu vou escolher a pasta Documents. E dentro dessa pasta Java, eu vou criar uma pasta JDK, onde eu vou manter as minhas versões das JDK. Essa pasta eu posso deixar vazia. Agora sim, eu vou executar aqui o meu instalador como administrador. Nessa primeira tela podemos simplesmente dar Next. Aqui eu vou mudar o destino do arquivo para essa nova pasta que eu criei. Copio o destino aqui, colo aqui e crio uma pasta JDK19 para essa versão da JDK. Ok. Agora posso dar Next e o instalador fará a instalação de todos os arquivos da JDK naquele destino. Basta dar Close. No entanto, a nossa instalação ainda não terminou. Você precisa colocar algumas variáveis de ambiente aí no seu Windows, porque essas variáveis de ambiente vão ajudar o Java a interagir melhor com os outros dois programas que a gente ainda vai baixar. Para fazer isso, você abre aqui o menu Windows e digita variáveis. Se você tiver com Windows em inglês, provavelmente você pode digitar variables ou environment, que é o mesmo que ambiente. Você precisa ver esse computadorzinho aqui, editar variáveis de ambiente do sistema. Quando você abrir isso aqui, você vem aqui em variáveis de ambiente. Aqui a gente vai colocar duas coisas. Primeiro, a gente vai abrir lá o nosso diretório, no meu caso aqui em documentos, Java, JDK, JDK19 e eu quero especificamente a pasta bin. Eu vou copiar esse caminho. Aí eu vou vir aqui nessa variável path, vou editar ela e vou adicionar uma nova variável, que vai ser exatamente esse caminho. Aí, além disso, eu vou criar uma nova variável para o meu usuário aqui, que vai se chamar, e não pode ser diferente esse nome, tem que ser exatamente ele, Java Home, com tudo maiúsculo. E o valor dessa variável vai ser a pasta JDK19 sem o bin, beleza? Só dá OK, mais uma etapa concluída com sucesso. Agora, vocês não precisam fazer isso aí não, eu só vou fazer uma etapa aqui para quem for mais curioso, para vocês verem, ó. Vou criar um novo arquivo em formato de bloco de texto, vou chamar ele de código. Aqui eu vou digitar um código Java básico, public static void main string arg system out println hello world, ponto e vírgula, fecha a chave, fecha a classe. Tá? E eu preciso salvar esse arquivo aqui como se ele fosse todos os arquivos, só que eu vou declarar a extensão dele para ser .java. Beleza, agora eu posso até deletar esse bloco aqui. Aí, eu vou rodar o meu terminal aqui, ó, e agora, ó, posso até fazer algumas checagens. Java version, olha lá, a versão 19 do Java instalada com sucesso. E aí, se eu rodar Java, código.java, ele faz aquele processo de compilação para bytecode que eu expliquei para vocês. Ó, ele vai pegar esse código aqui que está em Java, que está escrito assim, numa linguagem compreensível aos seres humanos, de alto nível,
e vai criar um arquivo .class, que é o bytecode que a JVM lê. Se a gente abrir esse arquivo no bloco de notas, você vê que ele é todo confuso, ele é estranho mesmo, é para ser assim mesmo. Esse é o código que a JVM lê e transforma em instruções para a máquina. Adicionalmente, eu posso rodar aqui na linha de comando java main, e a JVM vai rodar o arquivo main.class, que está em bytecode, ela vai interpretar e vai printar hello world aqui no meu prompt. Esse hello world é justamente o comando que eu mandei ela fazer aqui na linguagem de alto nível, system.out.println hello world. Agora vou explicar um pouco sobre as IDEs. Se para você não for interessante, só pular para a parte do vídeo marcada aí na barra de tempo que começa a instalação. IDE é o que a gente chama de Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Do ponto de vista da máquina, a IDE não tem nada de diferente de qualquer bloco de notas que você cria e começa a escrever código-fonte Java. Tendo a JDK no seu computador, como eu acabei de mostrar, você pode criar um arquivo .txt, escrever o código, abrir um terminal no local do arquivo e executar as linhas de comando Java, nome do arquivo .java, e javac, nome da classe, para executar o código. No entanto, qualquer uma das IDEs mostradas aqui nesse slide faz esse procedimento todo simplesmente apertando um botão play. Além disso, essas IDEs identificam qualquer erro de escrita no código-fonte, antes mesmo de você tentar compilar o código. Em linguagem estática, como Java e C++, isso é extremamente importante, porque 90% dos erros que você vai cometer acontecem antes da compilação do código. Diferentemente de linguagens dinâmicas como Python e Ruby, que a maioria dos erros do programador acontece durante a execução do programa. Exatamente por esse motivo, eu recomendo que para você programar em Java, você não use uma IDE flexível, como Visual Code ou Sublime, e sim uma IDE dedicada a Java, como uma dessas três que estão aqui na tela. Eu estou apresentando aqui as 3 melhores opções que você tem. Eu recomendo o Eclipse por motivos pessoais da minha experiência de uso. Antes que o pessoal comece a dar hate, a avaliação que eu faço aqui é pessoal. É natural que outras pessoas não tenham a mesma opinião. Todas as 3 opções para Java são boas. Definitivamente, eu não recomendo que você use o NetBeans, a não ser que você vá programar aplicações desktop no Java. O NetBeans foi muito usado no começo dos anos 2000, porque sem dúvidas ele possui a melhor interação com a biblioteca Java Swing. No entanto, hoje em dia, pouquíssimas empresas trabalham com desenvolvimento de aplicação desktop, e o NetBeans se tornou uma ideia lenta e com recursos desatualizados. Entre o IntelliJ e o Eclipse, o IntelliJ é definitivamente mais leve, rápida de programar e tem um ambiente de debug de código muito melhor. No entanto, para mim existe um excesso de poluição na tela e a ferramenta de busca de código em projetos grandes é limitada e eu acho confuso a manipulação do Maven no IntelliJ. Eu não estou falando isso por ter usado pouco a ferramenta. Eu tirei todas as certificações Java da JetBrains e a empresa te obriga a fazer as provas no IntelliJ. Ainda assim, a minha experiência com ele não foi tão agradável quanto com o Eclipse. O Eclipse, por sua vez, para mim, sempre foi muito mais agradável nessas questões que eu acabei de mencionar. No entanto, é inegável que ele demanda muito mais CPU da sua máquina. Se você estiver usando uma máquina com processador Intel abaixo de 5ª geração ou com pouca memória RAM, talvez para você seja melhor optar pelo IntelliJ. Agora vamos à instalação do Eclipse. De novo, eu recomendo que você pegue a pasta Java que você criou e crie nela uma pasta Eclipse e instale o Eclipse aqui. Isso vai ajudar a manter o seu espaço organizado, até porque não é incomum que a gente precise realizar algumas alterações nas configurações do Eclipse. Agora sim, você vai acessar o Google, vai digitar Eclipse Download. Aí você pode entrar no primeiro link que aparece aqui, da Eclipse Foundation. Ele já deve identificar a versão associada à sua arquitetura e sistema operacional. Pode clicar aqui em Download e, de novo, ele vai achar um espelho de download aqui para você. Você pode clicar no Download. Que ele pede uma doação. Se você quiser colaborar, você pode colaborar. No entanto, o download já começou. Eu vou cortar o vídeo aqui após o término do download. Agora sim, com o instalador já baixado, você pode acessar ele e você vai ver aqui diversas opções de Eclipse para instalar. Você pode ver que tem Eclipse dedicado a C++, PHP, outras linguagens de programação e até alguns tipos de aplicações mais específicas. No entanto, a gente está interessado no IDE para Java. A gente tem 2 opções aqui, o Eclipse para desenvolvedores Java e o Eclipse para empresas. A diferença é que o Eclipse para empresas vem com alguns plugins instalados. Eu não recomendo que você pegue
ele, até porque a gente pode instalar esses plugins sob demanda quando for necessário. Então vamos selecionar aqui a primeira opção. Aqui eu não quero criar atalhos na minha máquina, eu não gosto. Se você preferir, você pode colocar. Só que ele já identificou aqui onde está a nossa JDK, exatamente onde a gente instalou, tá certo? E eu quero instalar naquela pasta que eu criei. Recomendo que você faça a mesma coisa. Java, Eclipse. Agora é só dar um install. Você aceita os termos, se você quiser ler, você lê. A etapa de instalação pode ser bem demorada. Ele puxa o Eclipse de vários espelhos espalhados pelo mundo todo. Então pode ser que alguns deles deixem o seu download um pouco mais lento. É natural que demore. Eu pulei aqui a etapa de instalação para a gente não ficar olhando para a tela à toa. Agora, concluída a instalação, clique em Launch para ele abrir o Eclipse. E aqui, não use esse workspace padrão que ele te dá. Ao invés disso, vamos lá na nossa pasta Java, cria uma nova pasta chamada Projects. Aqui é onde vão estar os seus novos projetos que você cria. E é bom que esteja numa pasta fácil da gente achar, bem organizado. Agora sim, o Eclipse vai abrir, você vai ver essa tela Welcome, você pode vir aqui, dar X nela, tira ela, e aqui sim a gente tem a interface do Eclipse. Eu quero configurar ele com vocês, só que antes, o ideal é que a gente instale o Maven primeiro, porque daí a gente já configura tudo junto. Finalmente, vamos para a última peça que falta para você começar a se tornar um programador Java, o Maven. De novo, eu insisto aqui, se você dispensa qualquer explicação do que é o Maven, o que ele faz, é só você clicar no tempo especificado aí embaixo para pular direto para a etapa onde eu explico o download do Maven e a etapa final de configuração dele no Eclipse. Mas seguindo aqui, o Maven é uma ferramenta que é usada para construir e gerenciar um projeto Java. Eu sei que explicar dessa maneira fica muito genérico, mas é realmente isso que ele faz. Para que fique um pouco mais palpável para você, eu trouxe aqui algumas das funcionalidades dele. O Maven, por exemplo, executa a compilação de todas as classes de um projeto e organiza todos os arquivos .class gerados a partir da compilação em uma pasta específica, além de configurar a execução da classe onde está o ponto de entrada do código. Ou seja, ele faz toda a parte de compilação e execução do código automaticamente para a gente. O Maven também baixa as bibliotecas da internet que você quiser importar para o seu projeto. E o mais interessante é que ele mantém as bibliotecas que você baixa centralizadas em uma pasta única no seu computador. De modo que se você usar a mesma biblioteca em 2 projetos diferentes, você não vai precisar gerar várias cópias dela no seu computador. O Maven também cria o executável do projeto. Essa etapa que ele cria o executável é conhecida como package. Além disso tudo, o Maven também pode ser configurado para fazer o upload do executável do seu projeto em um servidor na nuvem. Essa etapa é tipicamente conhecida como deploy. Em suma, o Maven existe para facilitar a vida dos programadores Java. Ele também não é a única ferramenta no mercado que faz isso. Você já pode ter ouvido falar do Gradle. O Gradle é um concorrente do Maven que faz exatamente a mesma coisa. Agora, finalmente, nós vamos baixar o Maven. O procedimento não é muito diferente do que a gente fez até agora. Pode abrir seu navegador aí e aqui na barra de busca do Google, digita Maven Apache Org. A ideia é que o site que apareça seja o site da Apache, direcionado para o software Maven. Entrando no site aqui, você pode vir na seção Download e nesse caso aqui a gente vai baixar o formato .zip. Pode baixar o formato .zip aí. Esse download aqui é rapidinho, está pronto já. Agora, eu vou pegar onde ele foi baixado, vou colocar aqui na minha área de trabalho. No caso do Maven, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou pedir para extrair tudo aqui de dentro. Extrair aqui mesmo na minha área de trabalho. Você pode ver que extraiu. Ele extraiu uma pasta com o nome Apache Maven, a versão que eu baixei. Dentro dela tem outra pasta Apache Maven com a versão que eu baixei. Vamos pegar direto essa pasta aqui. E agora sim, vamos lá naquela pasta que a gente criou para esse nosso diretório Java. E aqui eu vou colar ele, Apache Maven 3.9.1. Aí, assim como o Java, ele tem a pasta bin. O que a gente vai fazer é muito similar ao que a gente fez no Java. A gente vai pegar esse caminho, vai vir nas variáveis de ambiente do sistema e nós vamos definir 2 variáveis aqui para o usuário. A primeira vai ser Maven _home, tudo maiúsculo. Vai receber o caminho do Apache Maven
E a outra vai ser M2 underline home, tudo maiúsculo. Também vai receber o caminho do meio. Por que Maven Home e a M2 Home? Porque dependendo do software, alguns usam como referência o Maven Home, alguns outros usam como referência M2 Home, mas isso garante que todo software que usa o Maven sempre vai puxar aqui dessa localização. E assim como no caso do Java, a gente tem que vir aqui na variável path, editar ela, adicionar um novo caminho, e aqui a gente tem que colocar o caminho com a pasta /bin. Pronto, ok. Agora só para testar aí se está tudo certo com o seu Maven, abre no terminal aí na área de trabalho mesmo e digita mvn version. mvn é a linha de comando da API do Maven. Você pode ver, ó, ele retornou aqui Apache Maven 3.9.1. Significa que está corretamente instalado, já está operando bem aqui na nossa máquina. Agora abre o Eclipse aí e vamos fazer umas últimas configurações só para ver se está tudo redondo. Lembrando que para você aparecer aquela tela Workspace ocupando tudo aqui, é só você vir aqui em cima e dar o X. Para mim não está aparecendo porque eu já abri o Eclipse uma vez. Agora, vamos aqui em New Java Project. Aqui é a tela que eu dou o nome para o projeto. Eu vou colocar teste. Você vê que como a gente colocou o Java Home na variável de ambiente com destino para o Java 19, ele já apela aqui para o ambiente de execução JRE com Java 19. Mas aqui embaixo tem essa mensagenzinha chata, ó, falando que o compilador padrão está com nível de compliance do Java 18. Isso aqui provavelmente aconteceu porque a versão do Eclipse é um pouco mais antiga do que a versão do Java 19. Para corrigir isso aqui, não está dando para clicar em Configure aqui, então deixa eu dar Cancel, Preferências, vem em Java, Compilador, e aqui ó, onde está o Compliance Level, a gente coloca 19. Para que serve isso? O que é importante disso? Ele ia deixar de usar o Java 19 se eu não mudasse isso? Não, ele ia usar o Java 19. Só que a escrita do código, ele faria a revisão como se fosse Java 18. Então é importante que a gente coloque 19, porque a versão do Java que a gente compila o código tem que ser a mesma versão que o Eclipse avalia o seu código. Isso porque, por exemplo, se você pegar o Java 5, que era usado antigamente, você não tinha strings, que é uma coisa do Java 8. Então, o código até estaria correto do compilador, mas não estaria correto para a IDE. Beleza, agora vamos lá de novo. Vou em New, Java Project, aqui eu vou colocar o nome de teste, você vê que aquela mensagenzinha nem aparece mais, agora eu posso dar Finish aqui. Ele vai criar um novo projeto Java, você pode ver que ele está com as libs do JRE aqui, que são as libs padrão do Java, e Java 19. Agora vamos criar um projeto Maven também para mostrar. Você vai em File, New, Maven Project. Aqui clica nessa primeira opção, criar um projeto simples, que aí você não precisa escolher nenhum arquétipo Maven para fazer isso. Pode chamar o Group ID de qualquer coisa que você quiser, geralmente usa-se a palavra com. E aqui vou colocar teste 2. Você vê que ele criou aqui um novo projeto Maven. O projeto Maven ele tem uma estrutura de pastas bem mais completa e ele tem um arquivo pom.xml, que é onde você configura o Maven. Qual que é a diferença de um projeto Java simples para um projeto Maven? O projeto Maven ele usa dos recursos do Maven para fazer todas as etapas de construção, compilação, baixar dependências, fazer deploy do projeto, etc. Isso quer dizer que para o projeto Java você vai precisar compilar as classes uma a uma? Não. O Eclipse ele conta com os scripts anti, que faz toda uma função como se fosse a do Maven para compilação e rodar o projeto. Ele só não tem os recursos de baixar as dependências e fazer deploy e outras coisas mais avançadas que o Maven faz. Na prática você vai entender com o tempo quando seu projeto pode ser Java simples e quando você precisa do Maven. Só é importante dizer, você pode ver que o projeto Maven ele vem com a JRE com compliance para J2SE 1.5. Isso aqui é um padrão do Maven. Quando ele não acha um compliance indicado no POM, ele mesmo retorna um default do J2SE 1.5. Eu recomendo que todo projeto Maven que você faça, você entre no POM e coloque a seguinte tag, Properties. Dentro dessa tag Properties, você vai ter duas tags, a maven.compiler.source. Essa aqui vai ser 19. E aqui você vai ter outra tag, maven.compiler.target. Essa aqui também vai ser 19. Mas isso porque eu estou usando o Java 19. Aqui é o compliance que você quiser dar para o seu projeto. Você pode salvar e fechar o POM. E aqui você vai vir em Maven Update Project. Só dá um OK. Aí, pronto. Ó. Você vê que ele já foi para o Java SE 19. Agora, quando você escrever o código, a compilação, a revisão do código pelo Eclipse,
tudo vai ser feito de acordo com as libs padrão do Java 19. Por fim, vamos só criar uma classe para ver funcionando aqui no projeto Java simples. Você vem aqui na pasta src, coloca o new class, vamos chamar essa classe de main, e aí marca essa opçãozinha aqui, public static void main string args. Mais para frente a gente explica o que é isso. Aqui você pode ver, ó, tem um espaço para você digitar seu código. Você pode digitar aí, vamos colocar assim, system.out.println hello world. E aqui, ó, beleza, tá feito. Dá play no projeto para você ver se funciona. Aí, ó, funcionou. Ele compilou a classe, transformou na .class, rodou a classe .class e printou aqui no nosso console, hello world. Você vê que assim, agora, com o ambiente do Eclipse, fica bem mais fácil de estudar Java e rodar códigos Java. Agora a gente pode aprender de fato a trabalhar com a linguagem de programação Java. Eu peço a você que, se você gostou desse vídeo, você não esqueça de dar um like, ajuda muito aqui o canal. Se inscreve aí para ter mais novidades, mais aulas que eu vou postando aqui nesse canal. E tamo junto. Valeu!